reunião do Conselho Superior do Ministério Público, submetendo desde logo a apreciação dos senhores conselheiros à ata dos trabalhos anteriores. Não havendo qualquer observação, fica a ata aprovada e, no que pertine às comunicações do presidente, temos a registrar votos de louvor pelos serviços prestados à instituição, a membros do quadro que recentemente se transferiram para a inatividade. Foram aposentados os doutores Armando Padilha Júnior, 30º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de Segurança Criminais, o doutor Carlos Roberto Marangoni Talarico, 154º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, e o doutor Lugero Henrique Perdizes, 101º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal. Com a aquiescência unânime do Conselho Superior, registramos em ata votos de louvor pelos serviços prestados à instituição, a todos esses ilustres colegas. Passamos às comunicações dos senhores conselheiros. Doutora Joiese. Bom dia, senhor Procurador-Geral em Exercício, senhor Corregedor, secretário, senhores conselheiros, funcionários, imprensa, pessoas que nos assistem. Sem comunicações, mas desejando a todos um dia de profícuo trabalho. Doutor Rossini. Eu também desejo a todos um profícuo trabalho, a Vossa Excelência, ao doutor Montauri, que aqui é o corregedor, né, ao secretário, às conselheiras, conselheiros, servidores e aqueles que dão publicidade ao ato. Desejar um bom trabalho para todos nós no dia de hoje. Doutor Giuliotti. Senhor presidente, senhor corregedor, representando aqui a nossa corregedora, senhor secretário, caros colegas, caros conselheiros, senhora jornalista, senhores funcionários, eu só para registrar que no último sábado, dia 23/3, a promotoria de Bauru sediou a reunião do Grupo de Estudos de Mário Moura de Albuquerque, cujo tema foi o projeto de lei de anticrime do Ministério da Justiça, do ministro da Justiça, né? Eu compareci lá e falei sobre as modificações do projeto do ministro Moro a respeito da lei de execução penal. Foi um evento aí bastante prestigiado pelos colegas lá de Bauru e região. Então, eu só queria fazer esse registro. Foi um evento muito importante, porque está discutindo na área penal, processual penal e da execução o projeto do nosso ministro Moura. Muito bem, parabéns. Doutor Hamilton. Senhor presidente, senhor corregedor, senhor secretário, demais integrantes desse colegiado, pessoas que nos assistem, colegas que nos assistem, imprensa, bom dia a todos. Eu não tenho comunicações, eu só desejo, como foi já salientado aqui, um frutífero dia de trabalho a todos. Doutor Oleno. Senhor presidente, senhor corregedor, senhores conselheiros, aqueles que nos acompanham, só desejar uma ótima reunião para todos nós. Doutora Ana Margarida. Senhor Procurador-Geral, senhor Vice-Corregedor-Geral, presente hoje na nossa reunião, uma saudação especial. Senhores conselheiros, bom dia a todos, sem comunicações. Doutor Eduardo Del Campo. Senhor presidente, senhor corregedor, senhor secretário, colegas conselheiros, funcionários, pessoas que nos assistem, repórteres, só queria cumprimentar a todos e desejar também uma profícua gestão. Não tenho comunicações. Doutor Rochel. Meu bom dia a todos, um bom trabalho. Doutor Montauri, corregedor em exercício. Senhor presidente, senhor secretário, excelentes senhores conselheiros, os nossos servidores, sempre
atuantes, né, a jornalista aqui presente, a todos que nos assistem. Apenas, senhor presidente, para relatar que a doutora Tereza, nossa corregedora, se encontra em atividade de correção ordinária na comarca de São João da Boa Vista, motivo pelo qual encontro-me aqui junto a este colegiado seleto, para minha honra, e desejo a todos um excelente trabalho, senhor presidente. Ingressando na ordem do dia, passo a palavra ao doutor Olieno, secretário, para abordar o tema fixação de critérios, movimentação na carreira nas entrâncias final, intermediária e inicial. Bom, inicialmente, comunicar ao colegiado que, de acordo com as questões regimentais, estamos colocando para transferência as 3 vagas nas procuradorias de justiça, decorrentes das aposentadorias já anunciadas pelo nosso presidente. Uma vaga na Procuradoria de Habeas Corpus e 2 vagas na Procuradoria de Justiça Criminal, que serão publicadas amanhã para transferência. Em relação à fixação de critérios, nós tivemos a oportunidade de não só publicar no site para eventuais impugnações que não ocorreram, como também de encaminhar a todos os senhores conselheiros os votos da Comissão de Manifestação de Interesse com relação às promotorias de justiça de entrância final, intermediária e inicial, que foram colocadas neste procedimento para que nós abríssemos os procedimentos de efetivo provimento dos cargos que estão vagos. Com relação às entrâncias final e intermediária, com relação à entrância final, nós temos também cargos que não são colocados em manifestação de interesse, que são os cargos fixos da capital e que permeiam o edital de remoção. Com relação às iniciais, no momento oportuno, faremos uma explanação a respeito das propostas da Comissão de Movimentação na Carreira. E tendo em vista os votos já apresentados aos senhores conselheiros, já publicados no nosso site, com relação às manifestações que foram feitas de final e intermediária, os editais para promoção e remoção ficarão redigidos da seguinte forma, uma vez aprovados. Entrância final, remoção antiguidade. 100º da capital, 10º de Limeira, 19º da capital, 8º de Rio Claro, 69º da capital, 97º da capital, 7º criminal, 1º de Francisco Morato, 5º de Guarulhos, 13º de São Bernardo, 32º de criminal e 6º de Ourinhos. Remoção merecimento, 6º de Limeira, 20º de Osasco, 4º de Caraguatatuba, 12º da capital, 87º da capital, 3º de Cotia, 86º criminal, 2º de Francisco Morato, 2º de São Bernardo do Campo, 4º de cível, 119º criminal e 3º cível da Nossa Senhora do Ó. Promoção antiguidade. 1º de Barretos, 4º de Andradina, 3º de Caraguá, 1º de Suzano, 3º de Itapeva, 8º de Assis, 10º de Ribeirão Preto, 3º de Bragança Paulista, 2º de Itapevi, 15º de São José do Rio Preto. Promoção merecimento, 6º de Indaiatuba, 2º de Caraguatatuba, 4º de Suzano, 6º de Barretos, 3º de Ferraz de Vasconcelos, 7º de Rio Claro, 2º de Barretos, 20º de Guarulhos e 5º de Suzano. Entrância intermediária, remoção merecimento, 1º de Cruzeiro. Promoção antiguidade, 3º de Arujá, 1º de Cajamar, 2º de Embu-Guaçu, 3º de Jandira, 1º de Mairinque, 3º de Matão, 1º de Peruíbe, 3º de Peruíbe, 2º de Ribeirão Pires e 1º de São José do Rio Pardo. Promoção merecimento, 2º de Caieiras, 4º de Cubatão, 4º de Franco da Rocha, 1º de Leme, 1º de Mairiporã, 1º de Mococa, 2º de Peruíbe, 4º de Poá e 4º de Ribeirão Pires. Entrância inicial, remoção antiguidade, 1º de Cravinhos e 2º de Orlândia,
Remoção Merecimento, 2º de Tanabi, 2º de Jardinópolis e 1º de Palmital. Em relação aos cargos de inicial, foi deliberado por este colegiado, consignado em ata e divulgado a todos os interessados, que nós faríamos uma manifestação de interesse em relação aos 75 cargos de inicial que estão vagos, para apurar quais seriam os cargos em cujo critério vencedor seria o de remoção. E que, com relação aos cargos em que vencesse o critério da promoção, nós teríamos umas tratativas com a Procuradoria-Geral, o Conselho, a Comissão de Movimentação na Carreira, a Assessoria de Designações, a Subprocuradoria-Geral Institucional, para que, diante da necessidade do serviço, do interesse público e das questões relativas à necessidade de uma abertura de concurso de substitutos e esse cronograma todo, nós pudéssemos deliberar a respeito da sua abertura e oferecimento efetivo de promoção aos promotores de justiça substitutos. Pois bem, hoje foi publicado o edital do concurso de ingresso para os promotores de justiça substitutos, havendo, portanto, uma possibilidade de um cronograma a respeito da ocorrência desse concurso, da sua finalização e da posse de novos promotores de justiça substitutos. Diante dessa realidade, houve uma proposta da Procuradoria-Geral no sentido de que os cargos de promoção de promotores substitutos para entrância inicial sejam oferecidos efetivamente a partir de agosto para provimento em 1º de novembro. E o compromisso no sentido de que, ao menos esses 70 cargos que vão sobrar para promoção sejam colocados neste concurso de manifestação de interesse em agosto e de provimento de promoção, aqueles em que o critério for vencedor da promoção, a partir de então, para provimento no dia 1º de novembro. Uma vez aprovado isso pelo colegiado, a proposta também da Comissão de Manifestação de Movimentação na Carreira é no sentido de tornar sem efeito as manifestações de interesse relativas à promoção dos cargos em que não venceu o critério da remoção. Então, são essas as propostas, senhor presidente, da Comissão de Movimentação na Carreira em relação a todas essas movimentações de final, intermediária e inicial. Alguém deseja se pronunciar? Só que eu vou constar como a minha filha está inscrita, eu vou me abster em votar nessa proposta. Perfeitamente. Não havendo qualquer outra observação, prosseguimos com a ordem do dia. Apreciaremos em bloco pedidos de afastamento da carreira. Interessados, doutores. Celeste Leite dos Santos, 47ª Promotora de Justiça Criminal, PT 15.459/19, relator conselheiro Hamilton. Dora Martins Strelicherki, 63ª Promotora de Justiça da Capital, PT 18.995/19, relator conselheiro Rochel. E Adriano Andrade de Souza, 13º Promotor de Justiça de Santos, PT 20.720/19, relator conselheiro Sabella. Visto que os votos foram previamente inseridos em local próprio da rede, consulto os senhores conselheiros se tem destaque a fazer com relação a algum dos pedidos. Tendo sido todos os votos favoráveis, ficam então deferidos os pedidos de afastamento nos termos em que foram formulados.
Em seguida, pedido de residência fora da comarca. São os seguintes. Interessados. Doutores Débora Cristina Benatti, nona promotora de justiça de Mogi das Cruzes, PT, 16.171/19. Relator conselheiro Juiotti. Felipe como é esse nome? Wermelinger Caetano, terceiro promotor de justiça de Caçapava, e João Henrique Ferreira Poser, nono promotor de justiça de Mauá, PTs 17.949/19 e 19.719/19. Relator conselheiro Rochal. Daniel Augusto Cavalaro, quinto promotor de justiça de Franco da Rocha, PT 18.216/19, relator conselheiro Sabela. Lister Caldas Braga Filho, promotor de justiça de Queluz, PT 18.347/19, relator conselheiro Rossini. Gabriela Lanza Passos, segunda promotora de justiça de Arujá, PT 19.272/19, relator conselheiro Del Campo. Aline Figueira de Paula, oitava promotora de justiça de Mauá, PT 19.717/19, relator conselheiro Hamilton. Todos estes pedidos tiveram pareceres favoráveis por parte da Egrégia Corregedoria Geral e votos favoráveis por parte dos eminentes relatores. Consulto se há destaque com relação a algum deles. Não havendo, ficam todos os pedidos deferidos. Consulto os senhores conselheiros se tem mais algum tema para a pauta da reunião de hoje. Nada mais havendo neste momento, ficam todos convocados para as 14 ou 14h30? 14 horas, quando será posta em julgamento a pauta de recursos. Obrigado a todos.